pessoal. Estava numa live antes, tive que atender algumas necessidades da minha filhinha pequena e interrompi nossa conversa pela metade, né? E estávamos conversando, né? Eu, no caso, estava conversando com vocês, a princípio sobre ciclos, né? Sobre educação de filhos, sobre etapas, e eu estava sentindo a necessidade de falar um pouquinho mais sobre isso. E estava pautando para vocês sobre a gente ter as nossas falhas, né? Como pessoas, e às vezes a nossa preocupação se estamos educando da maneira correta os nossos filhos. E o que eu tenho para dizer é que todos os dias é um aprendizado, né? Ao mesmo tempo que somos mestres, somos aprendizes, né? Do que é a maternidade e paternidade, porque nossos filhos nos desafiam todos os santos dias, né? E a gente muitas das vezes acha assim, não, tem que educar, tem que ensinar. Há uma hierarquia aí, nós temos um poder maior do que os nossos filhos, mas nós também aprendemos com eles todos os dias, como lidar com birras, com manhas, com seus novos aprendizados diários, que são uma bênção, né? A gente, quando cresce, não vê, mas quando a gente cria, a gente vê o desenvolvimento diário deles, né? Todo dia é algo novo. Nos primeiros meses, tudo isso é muito rápido, né? O primeiro ano de vida mesmo, eles crescem que nem o ditado fala, né? Como chuchu na rama. De bebezinhos pequenos, em 6 meses eles atingiram o dobro do tamanho, até os 2 anos eles já estão criando o rostinho de criança, né? Trocando a cara de bebê por rosto de criança. E daí pra frente crescem cada dia mais. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Quando eles crescem, eles vão aprendendo. Primeiro mês, eles aprendem a sorrir. É ali que eles começam a observar, né? O nosso ouvir, o nosso falar, o nosso dia a dia. Só que ele é muito frágil, né? Que eles ainda não conseguem nos ver. Eles vão ver só a partir dos 3 meses, né? Pra frente. Então, eles começam a interagir com sons diferentes, porque no útero o barulho é constante e sempre muito igual. Depois eles absorvem outros sons, né? Os nossos sons do dia a dia. Eles vão criando os hábitos e rotinas iguais às nossas, né? Às vezes, nos primeiros meses, a gente sai da nossa rotina porque a escala de sono lá dentro é diferente da nossa escala de sono aqui fora. E muitos dos pais se irritam com isso, né? Com essa nova rotina da mulher também, as nossas transformações hormonais. A medicina fala que a mulher volta às taxas hormonais dela depois de 2 anos. Então pensa, dali a 2 anos que a gente começa a recuperar nosso poder de mulher, né? Dessa questão hormonal mudar. E é justamente por causa disso que muitos casais se separam também nessas épocas, porque o homem não entende que a mulher não é só a mulher dele, agora a mulher dele é uma mãe, né? E daí ele perde toda aquela atenção que ele tinha, porque tem uma vida que depende única e exclusivamente dela, né? E como ele não gerou, não sentiu essa vida crescendo dentro dele, também há a questão de que ele não entende nada do que ela está absorvendo, porque ela tem meses que anda absorvendo uma vida dentro dela e tudo fazendo em função dela. Para ele é tudo muito novo também, para o esposo, né? Para a mulher não é novo, porque quando ela é engravida, desde o primeiro dia da concepção, ela já sabe que ela tem que se alimentar bem para aquela criança ficar bem, que ela tem que estar bem para aquela criança estar bem. E aí, até esse primeiro período de concepção, de cuidados do dia a dia, tudo, ela é mais exclusiva para o pequeno dela, né? Depois ela começa a melhorar, principalmente o primeiro ano. Depois vai diminuindo as cargas, né? Se ele ajuda, é claro, né? Também tem essas questões de que a mulher precisa ter uma rede de apoio, porque senão também demora a melhora dela, né? Então, ela precisa de uma pessoa companheira do lado que se solidarize com as necessidades dela. E hoje a gente sabe que os casamentos muitos se destroem por falta de entendimento, não só da mulher, mas como do homem também, né? De
não ter aquela concepção dos pais virem informar como vai ser um casamento, de não ter a informação, né, de como deve ser cuidado com o outro desde o princípio até as mudanças de fases, né? E é como eu falei para vocês, a vida é feita de ciclos, né? E há de se estudar todos eles, né? É por isso que muitas famílias dão errado. Um fator principal quando você se casa é ter o planejamento familiar. Vocês terem planos juntos, terem metas juntos, porque quando você casa, a palavra fala que é um só corpo, uma só mente e um só espírito. Então vocês não são mais de pessoas divididas, vocês são uma união de duas pessoas e serão uma só, né? Então uma tem que ser a continuidade da outra, um tem que ver o que o outro precisa, um tem que ser a conexão que falta para o outro atingir aquilo que precisa e em todas as necessidades, né? A mulher não tem que ficar falando para o marido precisa disso, precisa daquilo, e o homem também, né? E precisam se comunicar, né? A mulher fala mais para mim, precisa disso, precisa daquilo, mas o homem tem que ver também, tem que ter o grande poder da observância, né? O homem ser o provedor, ser o cuidador, né? O protetor dessa mulher. E a mulher já é tudo isso, é o aconchego, é o cuidado, né? E o homem ser o mantenedor, né, dessa mulher. Claro, mulheres podem trabalhar, podem fazer tudo o que for preciso, né? E o que for da vontade de cada um deles. E atender as necessidades da família. Mas é necessário para quando tiver esse bebê, terem essa estrutura, né? E muito se fala hoje de a mulher é exclusiva para criança e o homem muitas vezes fica bravo. Pode até ficar, gente, mas parem para analisar. Você tem uma vida aí que depende exclusivamente de você. Você tem que cuidar dessa vida, né? O homem também tem que ser a proteção e o cuidado para essa vida que tá aí, né? Todos os dias a gente vê famílias sendo destruídas, valores serem distorcidos por falta de cuidado e ensinamento dos pais. E lá na frente, filhos cometendo o mesmo erro, se separando, não dando valor para esposa, porque muitas das vezes a família não traz esse retorno. Então hoje eu venho aqui para falar para vocês, cuidar dos seus filhos e cuidar desse início de vida para que lá na frente eles não venham a sofrer. Muitas das vezes a gente tem que dar retorno para eles de tudo mesmo. Educação de como ser cuidado lá fora, como ser cuidado dentro de casa, né? O tipo de pessoas que nós devemos ser para a sociedade. Hoje mesmo meu filho foi para aula e uma coisa que tem que ser constante, que eu criei hábito e tem sido muito benéfico. A maioria das pessoas não tem crença nenhuma hoje em dia, não frequenta nenhuma instituição. Não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ser crente de igreja X ou Y, mas tem que colocar Deus no X da questão. Em primeiro lugar, sim. Não é ser piolho de igreja, não é dizer que a pessoa está sendo drástica demais quando quer isso. Na verdade, no mundo que a gente vive hoje, se você não colocar Deus no primeiro lugar da equação, muitas das vezes as coisas se distorcem. As pessoas não querem acreditar, mas há dois lados da moeda. Tem Deus para nos cuidar e o inimigo está aqui sim, nesse mundo, tentando influenciar pessoas todo momento, né? Então temos que conviver com boas questões para que os nossos filhos não sofram. Há estudos que comprovam isso, que pais que oram para os seus filhos todos os dias antes de ir para a aula e afastam coisas ruins deles. Eu já vi matérias de pessoas de determinações maléficas, né? Porque tem pessoas que utilizam o inimigo como meio de conseguir coisas na vida e a gente sabe que o inimigo prega armadilhas e que ele não dá nada. Um dia essa pessoa vai colher os frutos daquilo que está plantando, porque como a palavra diz, se você colhe o bem e planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, colhe o mal. Então essa pessoa um dia vai colher. Mas esta pessoa que era de denominação ruim um dia disse, estudos dele como pessoa ruim, né? Ele começou a observar. Ele era um professor que praticava uma iniquidade. Ele disse que quando ele tinha aulas, né? Tinha
que dar as aulas dele, né? Que ele era dessa denominação, não é denominação, né? Dessa crença ruim, né? Porque é crença pro bem e crença pro mal. Ele era dessa crença pro mal, ele ia para as aulas e ele fazia feitiços contra crianças. E ele tinha observado que sobre crianças que o pai orava, porque ele foi pesquisar, porque ele não podia tocar naquelas crianças, porque eles fazem feitiços e coisas ruins para a criança venha dar trabalho em casa e gerar contendas, porque é isso que o inimigo quer, né? Requer dele coisas ruins. E aí ele falou assim, uma coisa que me deixou muito chocada e que eu comecei a observar também, que meu filho, toda vez que ele ia para aula, era minha preocupação, e toda vez que ele ia para aula, durante algum tempo, ele estava tendo problemas. A bicicleta dele estragava, acontecia algum mal no caminho dele e ele sempre estava em perigo. Chegou um período que eu falei para mim mesma, eu vou começar não só orar para ele, eu vou orar e impor as mãos sobre ele todos os dias que ele for para aula, e eu tenho feito, gente. O inimigo não toca naquilo que a gente consagra a Deus. E foi aí que esse homem descobriu isso. Descobriu de que forma? Ele ia orar, que não é orar, né? É fazer reverência ao outro ser, enfim. Que eu não consigo dizer que é orar, isso não é orar. É fazer maldade. Ele ia fazer maldade e fazer pensamentos ruins e pecaminosos sobre a criança, para que ela vinha, durante o período de aula, ele observava e depois fazia os trabalhos dele, né? Enfim. Ele diz que toda vez que ele tentava associar uma ideia ruim na cabeça de uma criança, que a mãe tinha orado sobre ela, ou que ela tinha controle sobre a espiritualidade dessa criança, ele não conseguia, porque ele via como se fosse um fogo por em volta dessa criança, como se fossem como eu esqueço a palavra, mas enfim, ele via como se fossem círculos de fogos em volta dessas crianças, e ele não conseguia explicar o que é aquilo. Lembrei. Ele via como se fossem línguas de fogo sobre essas crianças. E aí não conseguia explicar o porquê, e daí ele ficava transtornado, porque ele não gostava disso. Até que ele percebeu em certo período que quando tinha as reuniões de escola, ele fazia questão de conhecer os pais dessas crianças e ver sobre o dia a dia delas. Até que ele descobriu que esses pais tinham crenças fortíssimas em Deus e que isso era passado em casa. E ele até perguntava de modo amigável, né? Porque ninguém mostra o mal que é. Como era o dia a dia em casa desses pais, tentava conhecer, até que ele começou a descobrir que essas pessoas oravam por seus filhos. De maneira boba até, né? Ele perguntava e descobriu isso. E aí ele percebeu que não é todo mundo que o inimigo pode tocar. Eu já escutei milhares de testemunhos de que quando você é crente em Deus, mal nenhum pode te tocar. E eu creio fortemente nisso, porque eu vejo isso continua acontecendo com muitas pessoas que eu vejo, que dão testemunhos assim, que às vezes pessoas que têm denominações ruins tentando fazer trabalho, o próprio ser maléfico chega e fala para eles que eles não podem atentar contra essas vidas, porque essas vidas são escolhidas do Senhor. Então eu digo para vocês, gente, deem crenças para os seus filhos, deem um Deus para ele acreditar, dê um Senhor para dirigir a tua vida, dê um pai para lhe cuidar. Ainda mais quando você não tem um. Ainda mais quando você já não tem a sua mãe, quando você já não tem teu pai. Aí você diz, como o Senhor permitiu que o meu pai e minha mãe fossem. Gente, nós somos empréstimos nessa terra, estamos aqui só de passagem. Deus mesmo fala na palavra que aqui é só um treino do caminho. Então, vamos ser sábios iguais à natureza e acreditar que ela tem uma continuidade após aqui, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu voltei a conversar ontem com uma amiga minha de infância e que talvez ajude você que esteja perdendo alguém neste momento determinado. O que eu tenho a dizer é que a vida é um ciclo e que todos os ciclos devem ser fechados
os ciclos de tristeza. Eu sinto neste momento que, assim como eu, você já perdeu alguém. Ontem eu relembrei a saudade da minha madrinha de batismo. E não é dessa denominação de hoje não, gente. E hoje eu sou crente da Congregação do Brasil, mas eu já fui católica e minha primeira madrinha, coisa que a congregação não tem, eu não tô dizendo que é errado, tá, gente? Não estamos falando de denominações aqui. Estamos falando de pessoas especiais, tá? E aí, assim como eu, você deve ter em algum momento, ou vai em algum momento, perder alguém que você ama, porque somos ciclos. E eu vou explicar da maneira que Deus me deu um dia sobre o como é perder alguém e o porquê. Um dia eu estava observando uma mangueira e era de inverno. Nesse inverno havia muitas manguinhas caídas pelo chão. E eu olhei e falei para Deus, uma manga frutífera deu aquele temporal difícil, sabe? E as manguinhas começaram a cair, né? E eu enfrentando aquele temporal e com dó da mangueira, gente, olha só que engraçado, né? Pra minha amiga eu contei de maneira resumida. E aconteceram mais de episódios com manga, porque Deus queria que eu observasse essa natureza para que eu passasse, mas enfim. E aí eu passando por aquela chuva terrível e aquelas manguinhas novas, recém-semeadas, né? Sem produzir, e caíram muitas no chão. Eu falei pro Senhor, que injustiça, nem tiveram tempo para crescer. Só que as coisas têm um porquê. Muitas das vezes, assim como as manguinhas caem do pé porque aconteceu uma chuva muito forte e a mangueira era nova ou velha, não sei. Não era tempo de gerar ainda. Daí o que aconteceu? As mangueirinhas caíram e não geraram nada. Voltaram para a terra do jeito que chegaram. Sabe, gente, muitas das vezes vai chegar alguém aqui e vai ver algo que eu vou falar que é sofrido. Eu não tiro sua dor, mas eu te dou um pouquinho de libertação para que você venha entender que tem coisas que são planos de Deus para fortalecer-nos. Você pode ser que tenha perdido um filho, uma filha, e você tenha vivido um curto período com essa vida extremamente sensível e dependente de ti. Pode ter havido ou não chances de você salvar, mas o salvar não cabe a você. Às vezes Deus te dá a oportunidade de enxergar através da dor. Isso é enxergar através da dor, para fortalecer. Há muitos que têm crianças pequenas ou de qualquer idade que sofrem uma terrível pena e padecem com ela. E aí perdem e se perguntam dia após dia: por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu vou te dizer, sim, é sofrido. Não estou anulando a sua dor. Essa dor é para te fortalecer como pessoa, para te tornar alguém forte, para você gerar algo ainda mais forte, ou dentro de você, ou através de você, mas mostrar a você e a outros que há possibilidade de viver apesar de ser um momento de sofrimento. Então é uma forma de crescer e se fortificar. Há outros também, que é o extremo disso, que às vezes você vê numa mangueira mangas que estão lá e chegam ao momento da maturação. Chega na maturação, apodrece e já cai direto no chão. E você olha aquela mangueira cheia de manguinhas lá, e as manguinhas caídas todas madurinhas, esparramadas ali no chão. E aí eu já vi isso, já me perguntei: ai, Senhor, que dó, quanta manga caída, estragada que ninguém vai consumir. Não é? Acabou tudo para você, não teve nem oportunidade de ser saboreada. Pois é, minha gente. Também, na vida nossa, há pessoas assim. Tem pessoas, gente, que dão amor e carinho e cuidado a vida inteira.
E chega no final da vida, muitos não dão o devido valor a esse amor extremo que lhe foi dado. Foi lhe dado de presente quando você nasceu. Um colo, um peito para você se alimentar. Foi te dado uma casa para você morar. Foi te dado um lar para que você não ficasse na rua no teu momento de fragilidade. Foi te dado uma educação para que você sobrevivesse a esse mundo. E depois de ter tudo isso, muitos não dão valor. Depois de ter uma mãe, um pai para cuidar, para amar, para dar um caminho, uma direção, depois que conquistam, esquece de onde vieram. Eu espero plenamente que você que esteja vendo este vídeo dê valor aonde você veio. Um dia você veio da mangueira. Um dia a mangueira te deu todos os nutrientes necessários para a tua vivência hoje. E é sim graças ao teu pai e à tua mãe que você existe, não importa se teu pai esteja sido duro ou não. Se eles te fizeram mal, perdoe-nos. Perdoe teu pai e tua mãe por tudo que eles fizeram, porque um dia, apesar de tudo, eles foram teu alimento. Exceto quando o teu pai e a tua mãe te jogam numa lixeira ou te abandonam por algum motivo, mas ainda assim, procure saber o porquê, porque às vezes eles eram extremamente frágeis e não tinham escolhas, mas em todo caso, tente procurar o porquê deles fazerem isso e perdoem, não só para que eles fiquem bem, mas principalmente para que o seu coração não se alimente dessa dor para sempre, porque amar é fácil, odiar é difícil, porque como diria o Beto Ribeiro, que escutou algum dia no amigo dele, odiar é todo dia, toda hora, todo momento. Não devemos nos guardar e nem nos alimentar daquilo que nos maltrata. Então, perdoe. Perdoe, é isso que eu tenho para dizer. E aí, se você é como eu, que perdeu alguém que você amava muito, e aqui eu não tô falando de idades, tá? Porque tempo, como eu falei, é empréstimo. Pode ser que o teu amor e a tua fruta doce tenha 1, 2, 3, 4, 5, até 100 anos, até 100 e poucos anos. Eu não sei porque tem gente que tem a dádiva, né? Porque o Senhor fala na palavra que passou dos 100 anos é bênção e glória do Senhor. Mas se você, como eu, que está aqui agora, perdeu alguém que você ama, eu só quero que você saiba, primeiro, que se sinta abraçada por mim. E segundo, e mais precioso de tudo, para que você venha ficar bem. Há pessoas na nossa vida que são como uma fruta doce. Você vê lá um pé de manga e de repente você olha e tem aquela manga ou aquela fruta que você mais gosta. Até tô falando de manga porque é a minha fruta preferida. E é por isso que Deus me fez meditar nela. E aí, você olha para aquela fruta deliciosa, você olha ela madurinha. E ela está lá no alto, acima de todas. Sim, ela está acima de todas porque ela é especial para você, porque senão não doeria tanto, né? E aí aquela frutinha tá lá doce, gostosa, e você olhando ela, até que você consegue pegar e saciar. Sabe o que é isso? Muitas das vezes você passa a vida inteira colhendo de um amor maravilhoso. E vai chegar um determinado momento que você vai observar o que foi esse amor. Você vai observar não no primeiro olhar, às vezes é lá no final. Mas não importa se foi no primeiro dia ou no final. Às vezes você pega a manga, olha, acha ela linda, maravilhosa e come ela. Terminou de comer, você pega e come a próxima. Poxa, não é igual, não é? Hoje você perdeu teu pai, tua mãe, ou a tua madrinha, ou teu filho, tua filha, a tia, a vovó, não sei, um filho. Eu não sei quem você perdeu, um amigo. Eu não sei. Um amante terrível, né? Não deveríamos ter amante. Temos que ter ser amantes do nosso esposo, nossa esposa, né? Ou namorado, namorada. Ou perdeu namorado, namorada, né? Enfim, não sei qual que é o teu vínculo.
Eu quero que você saiba que aquela pessoa que você perdeu foi uma fruta madura, de sabor excelente, que enquanto você esteve com você recebeu cada parte gostosa que ela tinha e ela acabou e retornou à terra de onde ela veio. Sim, porque até quando você recebe o amor completo de alguém, essa vida ali foi um empréstimo. Ela te foi a fruta saborosa, mas para Deus, olhe bem para o que eu vou falar para vocês que perderam um neném, que não deram valor para aquele amor que caiu no chão, ou que perdeu alguém importante na vida, a fruta madura. Todos voltaremos ao nosso Senhor como sementes daquilo ao qual fomos gerados. Aqui em casa eu costumo dizer que todas nós mulheres somos rosas vermelhas, porque somos todas mulheres fortes e que se você não souber levar, você se fere. A pétala tem dois extremos maravilhosos. É uma flor delicada ao mesmo tempo que ela é forte. A rosa tem a flor com a pétala mais macia, mais cheirosa e uma das flores mais lindas. Tem-me dizer que é a mais linda para mim. E vermelha, por quê? Vermelha eu gosto porque ela simboliza a nobreza ao mesmo tempo que ela simboliza também o sofrimento, o nosso sangue. Nós damos o nosso sangue para viver todos os dias. E aí o que eu digo, a natureza da mulher é como a rosa. Porque se você não souber levar, você só se machuca. Se você pegar uma rosa sem cuidado, você se machuca. Mas se você souber tocar na face, você vê a delicadeza. Então, é isso. Mas então, voltando a falar sobre a semente. Agora eu vou falar para você que tem sido a pessoa que deu seu amor. Não sei que idade você tem, mas não recebeu de volta. Ainda que você sofra todo o sofrimento que a vida venha lhe dar, que você sofra todos os preconceitos que alguém venha a transmiti-lo, ainda que alguém faça você sentir uma dor inestimável de que você acha que você não tem capacidade de enfrentar, eu te digo sim, você tem, porque quantas vezes você cai, você pode se levantar. Se consumirem todos os ossos da tua carne, ainda assim você pode levantar, e a palavra diz isso, sabe por quê? Oi, semente, eu estou te dizendo hoje que você precisa se levantar. Se você não tem ninguém para te plantar sozinho, há um Senhor que está aqui para te guiar. Ainda que tente enterrar todas as tuas forças, quando te enterram, eles não sabem que você virá a brotar. Depois que a tempestade passa e a dificuldade cessa, é que a gente descobre quanta força a gente tinha. Você pode dar frutos, mas você sempre vai ter um interior que é a tua semente. Saiba que aqui você vai frutificar, mas se de tudo você for consumida, no final, flor de novo irá se tornar, tá? A fruta é gostosa, mas a gente só come o que tem por fora, não é mesmo? Quando você come a manga, você descarta a semente. Quando você recebe o amor de alguém, você não colheu completamente, porque você não sabe o que há lá dentro. Você deu, mas você não sabe o que ela recebeu.
a não ser que você saiba alimentar. Se de toda fruta que você comesse, você adubasse de volta, você teria anos-luz de frutas e alimento para se transformar. Mas sabe qual é o duro do ser humano? Muitas das vezes a gente recebe amor, cuidado, só que a gente ou descarta ou não dá valor naquilo que está recebendo. Muitas vezes a gente perde muito em volta por não saber cuidar. O desleixo do outro, às vezes, também tem a ver com o nosso. É disso que eu gostaria que você viesse a se atentar. Porque às vezes você tem um prato bem servido e cheio e tem bem pouquinho para ofertar. Hoje estou colocando aqui algo muito importante. O poder de ser alguém, de observar e se doar. Então aprenda uma coisa, você vai ser sempre semente, mas para a semente respeitar todo o ciclo, ela tem que crescer, florescer e produzir, que é ofertar. Hoje você semente, recebe. Hoje você planta, cresce, analisa. Hoje você, flor, enfeita a vida dos outros. E fruto, colhe tudo que você deu. Eu espero grandemente que este pequeno momento ao qual eu voltei a falar com vocês seja uma experiência ainda melhor do que o pequeno e curto vídeo que eu fiz, que eu acho para mim que é curto, 10 minutos, mas para muitos é mais do que aguenta. Mas eu espero muito que você tenha gostado do primeiro vídeo e ainda mais desse segundo. E se você gostou, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que isso tenha servido para alguma coisa. Um bom dia, uma boa tarde, e eu espero fortemente que você que continue até o final do vídeo seja muito feliz daqui para frente e tenha decisões ainda melhores para a tua vida. Um bom dia, quer dizer, uma boa tarde, né? Porque já é tarde, são 5 horas da tarde agora. Uma boa tarde, uma boa semana e que você possa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não só hoje, mas como todos os dias da sua vida. Muitas bênçãos do Senhor para ti. Santo é o Senhor, amado Deus. Que o seu nome seja hoje sempre eternamente louvado.